Quem está conosco hoje, Frei Rogério Goldoni. Bom dia, paz e bem, Frei Rogério. Bom dia, Edson, paz e bem. Paz e bem a todos que nos escutam o teu programa, e paz e bem a todos os pais que estão escutando a gente de forma especial. Um dia especial, né? Dia dos Pais, começando a Semana da Família, e há pouco até aqui no Sementes do Reino, vou fazer um registro. Isso é um dado estatístico. O Ministério Público de São Paulo fez um balanço junto aos menores infratores apreendidos, e a cada 3, 2 não tem a figura paterna em casa. Então, note que é estatisticamente, cientificamente, a comprovação da importância da figura paterna. É claro, da família, da mãe, dos irmãos, toda a família, mas eu registro aqui a figura paterna, que é o foco da pesquisa, e é o Dia dos Pais. Então, veja só a importância da família, da figura paterna, e vamos pedir a Deus neste dia, já estamos orando assim nos Sementes do Reino, para que os pais que ainda não se conscientizaram do que é ser pai, tem muito pai por aí que não merece nem ser chamado de pai, que se conscientize do que é ser pai, da importância da sua figura ali na família, né? Então, realmente, um feliz e firme Dia dos Pais para todos, né? Exatamente. Isso é muito importante. Agora, falar em firmeza, Frei, falar em firmeza, eu até gostaria que o Frei hoje nos detalhasse a liturgia do dia, porque não podemos passar por essa liturgia sem entender profundamente. Com certeza. Não podemos, o senhor concorda comigo? Com certeza. Não podemos deixar de entender o que a liturgia de hoje nos diz. Aliás, nós estamos no nosso Sementes do Reino aqui, ao vivo na Pai Querer. Vamos disponibilizar também o vídeo dessa nossa conversa depois no portal, no nosso blog Santo Livro, porque o evangelho desse fim de semana parece terrível, não é? Jesus diz que veio trazer fogo à terra, divisão, e que até na família haverá divisão, que está em Lucas 12, 49 a 53. O senhor explica agora. No fim de semana que a gente comemora a vocação da família, do pai, exatamente, da mãe, o Dia dos Pais. Abrindo a Semana da Família, e aí no Evangelho, essas expressões, então, por gentileza. Olha só, Edson, de fato tem gente que sai da liturgia meio preocupado com esse texto, quando não escuta bem a reflexão que é feita, né? E quando a gente faz uma leitura rápida, parece que o texto gera um pouco de medo mesmo na gente. Porque, de fato, como você já apontou pra gente, ele traz uma linguagem forte, falando que Jesus dizendo, eu vim trazer fogo, e como desejaria que já estivesse aceso. O que mais? Você acha que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a divisão. Numa família, a sogra ficará contra a nora contra a sogra, o pai contra o filho contra o pai, e aí a gente fica preocupado com o texto. Na verdade, a pergunta que a gente faz, o texto quer botar medo na gente, ou o texto quer indicar uma outra situação? E sabe, Edson, a gente sempre precisa fazer a leitura da Sagrada Escritura vendo o contexto geral dela. O fim de semana passado a gente escutou o evangelho que falava do serviço, né? Tanto é que em certo momento Pedro pergunta assim para Jesus, Senhor, é para nós que você está contando essa parábola ou é para todos? Aí Jesus fala, Pedro, qual é o administrador prudente que vai pôr alguém na frente da sua casa e que ao chegar em casa não vai querer ver o seu administrador, o seu empregado, digamos, servindo? Aí o texto está focando muito a questão do serviço. E ele se expande um pouco mais até o texto de hoje para mostrar o quê? Que o anúncio do reino, o anúncio do evangelho, ele exige uma decisão certa. Ou é, ou não é. Então, na verdade, o texto não é para botar medo, mas para dizer assim que a causa do evangelho é urgente e ela precisa de uma decisão, e uma decisão é sempre firme. E vai acabar acontecendo que a decisão vai gerar alguma divisão. Porque a gente sabe que há pessoas que vão aderir e há pessoas que não vão aderir. Há pessoas que vão aceitar na boa e vão se propor a seguir e defender, e outras não vão, e inclusive vão tirar sarro. E a gente sabe que isso acontece nas nossas famílias, acontece no mundo. Basta a gente ver hoje como que parece que a esfera está... aliás, o quadro está totalmente diferente, né? Parece que a pessoa é muito mais valorizada nos grandes meios assim por pregar a injustiça e não a justiça, por roubar e não por defender a causa do que está sofrendo, enfim.
Então, ou seja, o Evangelho ele vai nessa... Isso eu já me abri nesse parênteses aí, já veio aí imediatamente a figura, por exemplo, de grandes políticos. Exatamente. Que são exaltados, tem assessores. Onde chega um político, não vou citar este ou aquele, mas, enfim, o cidadão que acompanha a política é acusado, só falta ser preso, porque tem acusação, tem condenação, tem investigação, e é exaltado de repente, onde chega aquele monte de assessor, só falta estender o tapete para passar. Exato. É valorizado sobremaneira, né? Enquanto que alguém, muitas vezes, que vai pôr o pingo nos is, vai agir com justiça, está incomodando. Esse vai incomodar, esse não veio para fazer parte do jogo, né? Exato. E agora tem uma coisa interessante, que é essa imagem do fogo que aparece no texto, né? Eu vim trazer fogo. O que representa isso? É para se preocupar ou não é para se preocupar? Bom, aí depende do time que a gente joga. Porque o fogo na Bíblia sempre é muito forte, né? É forte, uma presença... É forte, mas é algo que bota medo ou que não bota medo. Por exemplo, os profetas anunciam a vinda do dia do Senhor como fogo que vai queimar, que vai destruir, que vai purificar na prática. Vai purificar. Mas esse fogo virá sobre quem? Virá sobre o injusto, sobre aquele que está promovendo o mal, que está promovendo a discórdia, que está oprimindo o fraco. Ele não virá sobre o fraco, que já está quebrado. Aí, por outro lado, vem outra imagem do fogo, que é muito positiva, no Antigo Testamento, principalmente. Lá no livro do Êxodo, o fogo é um dos sinais que revelam a presença de Deus. Basta a gente lembrar de Moisés, ao na sarça ardente, que ele se aproxima daquela sarça e Deus se revela para ele. Ou então do fogo que acompanha o povo durante a noite na caminhada no deserto, que é uma imagem super positiva, porque aponta o caminho e, além disso, esquenta, porque no deserto... À noite as temperaturas são muito baixas. Exatamente. Uhum. Então tem isso, tem a imagem positiva e a negativa. Agora, se a gente vai sentir medo, se a gente vai sentir alegria, aí depende do time que a gente está jogando. Depende de que condições eu estou, né? Exatamente. Dom, aí é verdade, essa é a posição, porque Jesus fala isso. Fala esse fogo, é nesse sentido. É nesse sentido. Veio trazer o fogo. Sim, veio trazer o fogo, que é esse fogo que vai purificar de forma geral. Mas vai purificar aquilo que precisa ser purificado. Né? O Espírito Santo também? Não, o Espírito Santo não é visto como fogo. Também ele se manifesta. O símbolo dele é a pomba, né? Mas aí tem lá nos Atos dos Apóstolos que ele se manifesta em línguas de fogo. Isso, exatamente. Com os dons do Espírito. Exato, que é uma imagem positiva também. Também positiva. Exato. Agora, ainda no Antigo Testamento, também vemos as falas duras aí. Separamos aqui os trechos. Às vezes, os profetas anunciam um dia de juízo e até uma morte violenta para as pessoas. Talvez esteja nessa perspectiva que você comentou. Depende da situação em que eu me encontro. Exato. Né? Mas, como entender, por exemplo, Amós, que fala que as mulheres, e aí é preciso ter cuidado nessa explicação aí, as mulheres serão carregadas com ganchos e arpões como se faz com um animal morto. Exatamente. Amós fala isso no Antigo Testamento e fala especificamente das mulheres. Exato. Por quê? E me preocupa isso, Edson, porque tem muitos dos nossos fiéis que eles fazem uma leitura rapidinha do texto e aí já sai com conclusões apressadas. E aí começa a dizer assim, mas caramba, que Deus que é esse que está falando isso e falando contra a mulher ainda dessa forma? Ou seja, já discriminando. O importante é a gente perceber aqui nos textos quem é que está pagando a conta. Ou seja, nesse caso aí do Amós que fala contra as mulheres que serão levadas com arpões, como se faz com os animais. Que mulheres são essas? Então o texto fala assim, são aquelas que oprimem os fracos e esmagam os indigentes. E antes ainda, nesse capítulo 4, tem a famosa expressão do Amós quando ele chama essas mulheres de vacas de Bazã. Ele fala, ouvi isto, vocês que são vacas de Bazã. Falando para estas mulheres. Para as mulheres. Ele não está ofendendo todas as mulheres em geral. Ele está falando de quem aqui? Daquelas mulheres que estão dentro do palácio, são as damas da sociedade. E ele fala assim, vocês que estão no Monte da Samaria, o Monte da Samaria seria o centro político do Reino do Norte naquela época. E aí ele continua, vocês que estão oprimindo os fracos e esmagando o necessitado. Quer dizer, o Amós está retratando um momento que a política, aliás, que a economia estava muito bem,
mas havia uma degradação social. Então, essas pessoas, essas vacas de Bazã, entre aspas, são aquelas que não estão se preocupando com o povo que está lá fora quebrado, mas que elas se preocupam apenas em pedir, como o texto fala, algo para comer e para beber aos seus maridos. Se o povo lá fora está quebrado, está sendo oprimido, se o povo está passando fome, isso não importa. Aí por isso que ele fala, vocês são como as vacas de Bazã, que Bazã era uma região que tinha um pasto bom o ano todo. E o gado de Bazã era o melhor. Era o gado para o qual não faltava comida nem água nunca. Nunca faltava. Como para as mulheres, uma vida fútil. Exatamente. Só ali, comendo e bebendo, e o povo, embora elas tivessem condições de ajudá-lo, não ajudavam. Exato. Pensavam só nelas. Então, é esse o entendimento. É esse o entendimento. Então a fala é dura, mas veja, não é para todas as mulheres. São para essas que estão esmagando a cabeça do necessitado. O texto do Amós, um pouco antes, também vai ter uma imagem dura, que ele vai dizer assim, lá no final do capítulo 2, que Deus vai passar por cima dessa gente como a carroça carregada passa sobre o pó da terra. Aí quem já morou no sítio, quem já andou, tem bem essa imagem, né, da gente andando naquelas estradas de barro marcadas pelo rastro da carroça. Exato. O chão fica até pisado, né? Exato. Aí fica duro, tanto Isso que passa a carroça carregada. Mas por que Deus está falando dessa forma? Porque ele é bravo demais? Não, porque antes o texto fala que os dirigentes da sociedade eles estão pisando na cabeça do pobre. Então, o que Deus está fazendo? Ele está tomando parte, ele está lutando com o seu povo. Ele fala, isso não pode acontecer. E se continuar acontecendo assim, eu também vou fazer isso com vocês. Então nunca podemos ter essa imagem, nem no Antigo, embora existam expressões até duras, mas nem no Antigo, nem no Novo Testamento, de um Deus vingativo. Não. De fato, no Antigo Testamento há uma linguagem assim, um pouco mais pesada. Só que não é que está enfatizando a imagem de um Deus punitivo, bravo, violento, mas de um Deus que luta com o seu povo, que está preocupado com o oprimido, com o pequeno, com o órfão, com a viúva. Só que aí tem outra situação. No Novo Testamento a gente já não vê mais esse tipo de linguagem assim tão pesada. E aí vem um dado teológico que é importante, que a gente fala assim na teologia, que a gente precisa fazer a leitura da Sagrada Escritura a partir do sentido pleno, ou seja, com os óculos do Novo Testamento. É mais ou menos um movimento que a gente experimenta na vida também. A gente vai crescendo, a gente vai encontrando uma maturidade, coisas que a gente pensava antigamente, a gente já não pensa. Você tem que evoluir. Exato. E na prática, parece que a concepção do homem e da mulher bíblicos, ela evolui também. Não é que Deus muda, mas que a gente muda a forma de entender. Entendi. Então essa linguagem... O que é natural. Um crescimento. Sempre. Então a gente faz uma leitura de toda a Sagrada Escritura com os óculos do Novo Testamento, ou seja, no Novo Testamento já não tem uma linguagem duríssima dessa. Inclusive temos que usar esta nova leitura para completar o entendimento sobre o Antigo Testamento. Exatamente. Não é? Agora, até voltando ao Novo Testamento, então como é que deve ser esta escuta do Evangelho? Né? Que opção devemos fazer ao lermos e ouvirmos, como fizemos hoje na liturgia, o Evangelho? Que está, os Evangelhos que estão no Novo Testamento. Então, o Evangelho de hoje é muito claro, querido ouvinte, querida ouvinte, que a gente não pode ficar em cima do muro. Na prática, quando Jesus fala que veio trazer fogo, que não veio trazer a paz, mas a divisão, é para mostrar assim, olha, caríssimo, você tem que tomar uma decisão na tua vida. Você vai ficar em cima do muro a vida inteira? Não. Isso a gente vê muito bem na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento a gente nunca vê Deus em cima do muro. Tampouco os profetas. Os profetas às vezes são pintados assim como brigões, mas por quê? Porque eles nunca ficam em cima do muro. Ou é a vontade de Deus ou não pode ser diferente. Então eles não negociam muito a situação. Negociam em favor do povo, mas até que a vontade de Deus seja feita. Se não for, aí vem punição. E o Evangelho quer mostrar isso também. Como a gente falou no princípio, esse bloco todo do capítulo 11 e 12 de Lucas, ele enfatiza muito a questão do serviço. E por que logo depois de falar do serviço, de estar disponível, aberto, de servir aquele que mais precisa, enfim, de ser o servidor como Cristo foi, vem essa imagem do fogo, da divisão? É para mostrar que, olha,
quem escuta essa mensagem precisa tomar uma decisão urgente de servir, de ser humilde, de ser menor. E aqui o fato de ser menor na Sagrada Escritura nunca é uma coisa para acabar com a pessoa, mas é para dizer assim que o menor é aquele que é grande, é aquele que se tem nas próprias mãos e porque se sente livre ele fala, eu vou servir. Ele não é escravo. O escravo ele não tem possibilidade de tomar decisão nenhuma, mas aquele que se faz menor, que se faz servo, ele assume a possibilidade de servir ou não. Por isso o texto quer enfatizar essa questão, que nós também, como discípulos, discípulas, não podemos ficar em cima do muro. Ou é a vontade de Deus, ou não. Vai ter que em algum momento acontecer uma divisão. Não pode ser morno. Não pode ser morno. Seu sim seja sim, seu não seja não. Agora, tome decisão. Exato. É esse o caminho. Então, muito cuidado com as leituras. Precisa. Fundamentalismo não tem espaço. Não, até brincava com os freis lá em casa, né, Edson? Falava, olha, fala pro pessoal lá na missa que o texto aqui não é para apoiar os chatos não, hein? Que tem gente que vai chegar em casa e vai falar, olha, você tá vendo, o evangelho de hoje me defendia, porque você não tá querendo ir na igreja, porque você não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu vou, eu faço acontecer. Opa, peraí, o texto não é para apoiar o chato. É para dizer que em algum momento da vida a gente precisa tomar uma decisão pela causa de Cristo. Tomar uma decisão pelos valores. De repente você está ouvindo aí o programa do Edson e você não tem nenhuma religião, você não segue uma igreja, mas você também pode tomar uma decisão pelos valores humanos, pela verdade, pelo bem, pela justiça. Gente, hoje a gente não pode mais ficar em cima do muro. Está na hora de tomar uma decisão, e a decisão é para já. Tem que haver uma divisão em algum momento. Aliás, precisamos realmente de decisões, hein? No mundo que vivemos, não é decisões com a perspectiva da justiça, como você disse aí, porque há muita injustiça. Injustiça. Muito bom. Frei Rogério Goldoni, mais uma vez obrigado pela presença aqui em nossos Sementes do Reino, no Santo Livro. Valeu, eu que agradeço e desejo a todos os nossos papais e a todas as famílias um abençoado fim de semana, uma abençoada semana da família também. Paz e bem. Paz e bem.